Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marcelo Mansur e hoje eu vou estar te mostrando aí um conceito que, que cai bastante também nos concursos, né? Cai no Enem, que é sobre função e especificamente quero te falar sobre função afim ou função do primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau? Seu comportamento gráfico, como fazer algumas questões, como entender este gráfico, né, da função afim, ok? Então vem comigo aqui e já quero te dizer assim também, te pedir, né, que se inscreva no canal para que tu possa estar recebendo as notificações, as novas questões, novas dicas sobre vários temas ligados a, obviamente, a matemática, certo? Então vem comigo aqui. Vamos começar, gente, com o conceito de função propriamente dito, ok? Função de primeiro grau. Então, durante a explicação de função de primeiro grau, eu vou estar te dizendo aí, então, o conceito de função, ok? Muito bem. Então, veja bem, gente, olha só. Função de primeiro grau é toda a função escrito nesta forma aqui, gente, ó. Um f de x, certo? Um f de x igual a y, e este y sofre, né, tem uma lei que o define, uma lei de formação, gente, certo? Muito bem. Este a aqui na frente chama-se coeficiente angular. Coeficiente angular, certo? Este b, que está na lei de formação, chama-se coeficiente linear, ok? Já vou explicar logo aí a sua, o que significa, o que ele representa propriamente dito na função de primeiro grau, na função de primeiro grau, ou função afim também é chamado, tá? Ou função afim também tem esta explicação, este nome, né? Este nome propriamente dito, ok? Muito bem. Então vamos lá. Na função afim ou função de primeiro grau, cabe ressaltar aqui que o comportamento gráfico, gente, comportamento gráfico sempre será uma reta. Então vamos escrever aqui, ó, o comportamento, né? Comportamento gráfico será uma reta, pessoal, não é uma curva, não é, certo? É uma reta. Muito bem. Deixa eu te dizer alguma coisa aqui relativo à a função mesmo, tá? Definição propriamente dito de função, certo? Bom, função, pessoal, é toda uma relação específica, uma relação bionívoca, essa palavrinha interessante, entre dois conjuntos, ok? Então, tu tens um conjunto, eu vou até escrever aqui, ó, um conjunto A, certo? Onde dentro desse conjunto nós temos um elemento X, e este elemento, pessoal, através de uma associação, de uma lei, vai resultar para nós um Y, ok? Este Y, então, ele surge, este valor de Y, ele surge mediante, tá, o X, o elemento de A que tu vais pegar, claro, e associado, né, esta lei que define, vai te resultar, então, vai te resultar o Y. Então, aqui, gente, surge, então, um par ordenado X e Y.
também conhecido como f de x, tá? Então eu vou escrever aqui a lei, ó, lei, tá? Lei da função, lei da função. O que é isso, professor? Lei da função. É alguma regra de surgimento de formação para este teu y. Tá? Um exemplo prático disso, por exemplo, tu vais abastecer o teu carro, tá? Vai no posto de gasolina, vais lá abastecer o teu carro, tu sabe que o quê? Vamos supor, sei lá, que a gasolina, que a gasolina tá, o valor do litro, né? Do litro do combustível, vamos por aqui, a combustível, certo? O valor do combustível é vamos supor, nem sei quanto é que está, né, o valor da gasolina, mas vamos supor que está num valor aí de 4,50, certo? O valor do litro de combustível de R$ 4,50, vamos supor, hipotético, tá? Um valor hipotético. Então, o que acontece, gente? Observa, isso aqui é um exemplo prático de função, a relação entre dois conjuntos, tá? O primeiro conjunto, gente, o primeiro conjunto seria a quantidade de litros que tu vai expor no teu veículo. Então, se tu colocar 1 litro, tu vais pagar, então, R$ 4,50. Se tu colocares 2 litros, então tu vais pagar o quê? R$ 9,00. Então, assim, o valor do litro que tu vais pôr, a quantidade de litro, melhor dizendo, a quantidade de litro que tu vais pôr, tá? Quero saber quanto que eu vou pagar, professor. Então, tem que multiplicar a quantidade de litro que tu vais pôr pelo valor unitário, então, né, do litro. Isto é uma associação, isto é uma relação, gente, biunívoca. Biunívoca significa para um específico valor num conjunto, no conjunto no caso aí é dos litros, né? Ele tem uma associação única, tá? Ó, observa, 1 litro, 4,50. 2 litros, R$ 9,00. 3 litros, né? Vai fazer a multiplicaçãozinha ali, enfim. Então, isto é um exemplo prático de função, relação entre dois conjuntos, tá? E sempre, gente, sempre, tu vais ter um par ordenado, certo? Então, o que é esse par ordenado? É o valor do x de A com o resultado, né, obtido através da lei com o y de b, ou f de x, ok? Então, isso é definição de função, certo? Função, então, toda a função, ela tem esta característica de associação, relação entre dois conjuntos. Muito bem. Então, vamos continuar falando de função de primeiro grau, ok? O que é este A aqui, professor? Coeficiente angular. E o que é este B? Coeficiente linear. E o comportamento gráfico, né, professor? Será o quê? Uma reta. Muito bem. Gente, outra situação também, outro elemento importante, o A também tem este conceito, taxa de variação, gente, variação. Também tem um outro conceito que significa o quê? Inclinação, gente. Inclinação, inclinação da reta, gente, da reta, tá? Inclinação da reta. Agora eu vou falar da reta logo em seguida e vocês vão vão perceber, certo? Vão entender. Muito bem. Então, vamos para a próxima etapa aqui da explicação. Quero te falar sobre o gráfico. Quero te falar sobre o gráfico, ok? Muito bem. Então, como eu falei que o gráfico, gente, será sempre uma reta, haverá duas situações. Então, vamos pensar então do gráfico, né? Então, do gráfico. Olha só, gente.
Observa aqui, olha só. Então, nós temos duas situações. Se o nosso A for maior que zero, e cabe lembrar também aqui fazer uma ressalva, gente, que este A tem que ser diferente de zero, certo? Porque se tu colocar zero no lugar do A, tu vais ter o que? Observa uma situação, vamos supor, zero, Vx mais o B, então vai se cancelar aqui, tu vai ficar com um B. Então isso aqui, né, não seria, não seria uma função de primeiro grau, né, não seria uma função afim, pois vai ser, vamos até pôr o registro aqui, pois, vamos pôr o registro aqui, pois vai, né, vai ser uma função constante, certo? Outro aspecto importante, pois vai ser uma função constante, tá bom? Depois eu vou, quando eu agora estiver falando do gráfico, vou retomar então a função constante, certo? Então, nós já sabemos que o A, gente, o A não pode ser zero, tá? Se ele for zero, acontece, né, acontece aquilo ali. Muito bem. Então, observa agora. Vamos então para o gráfico da função, como eu estava falando aqui. Então, do gráfico, tá? Observa lá. Se o A for maior que zero, gente, teremos, né, uma função crescente, certo? Bom, agora, o comportamento gráfico, nós vamos utilizar um plano cartesiano, x, y, ok? Plano cartesiano, então obra do René Descartes, ok? Onde no plano cartesiano formado por eixos ortogonais, né, x e y, nós conseguimos com este sistema, gente, localizar pontos. Então, por exemplo, um ponto P aqui, ó, ele tem coordenadas. Lembra que eu falei anteriormente das coordenadas x e y? Então, todo ponto em um sistema de eixos cartesianos, x e y, tu consegue estabelecer uma coordenada, ok? Muito bem. Se o A for maior que zero, gente, nós vamos ter um tipo de gráfico sobre esta inclinação aqui, ó, esse tipo de inclinação, tá? A nossa reta, ela vai ter algo desse tipo, esse tipo de inclinação aqui, certo? A inclinação com o eixo, o ângulo que se forma com o eixo do x, vamos colocar aqui, né, o eixo x, este ângulo alfa aqui, com o eixo do x, certo? Tem que estar, gente, entre 0 e 90 graus, tá? Deixa eu colocar aqui a notação correta, tá? Então, este ângulo tem que estar entre 0 e 90 graus. Observa, tá? Se isso ocorrer, então é porque o A, este coeficiente angular maior que zero, né, positivo, então a função é crescente, dotada assim com este comportamento. Muito bem. O segundo aspecto a ser analisado é quando o A for menor que zero. Então, nós vamos ter uma função de decrescente, decrescente, tá? Bom, e o comportamento gráfico, professor? Como será esse comportamento gráfico? Como vai ser o gráfico? Muito bem. Aqui, gente, de novo, então vamos
colocar o plano cartesiano, né? Os eixos ortogonais, x e y. Algo do tipo vai surgir, gente, algo do tipo vai surgir este tipo de inclinação aqui, ó. Certo? Então, lembrando que sempre será uma reta, né? Ou inclinação, então, sendo uma decrescente, né? Ou uma crescente. Quando o A for negativo, função decrescente, então, o que acontece, gente? Este alfa, olha a inclinação que interessante, certo? Olha que interessante aqui, ó. Ela tem que estar o quê? Ela tem que estar entre o quê? Entre 90 e 180 graus, tá bom? Entre 90 e 180 graus. Isto, então, é a inclinação, tá? Para uma função decrescente, certo? Então, recapitulando aqui, né? Uma aula hoje é sobre função de primeiro grau, então nós temos muitos aspectos, muitos tópicos, elementos a ser discutido. Eu quero te mostrar com detalhe, então, estes elementos. Então, função de primeiro grau ou afim, tá? Muito também, né, esse sinônimo aí, tem que estar escrito daquela forma. Y igual a A, x mais B. Ponto final. O A não pode ser zero. Tipo de gráficos, reta, gente. Ou com a, né, sendo crescente ou sendo decrescente, ok? Grava isso aí costuma cair no Enem, costuma cair nos vestibulares, então tu tens que ter essa habilidade de saber que uma função de primeiro grau tem uma sua relação gráfica, né, seu comportamento gráfico, uma reta, sempre uma reta, tá bom? Grava isso, coloca isso no teu caderno. Bom, observa agora, gente. Eu quero te mostrar agora os pontos notáveis, os que tu precisa praticamente para construir uma reta, gente, para ter, né, a ciência, o entendimento de uma reta correspondente a uma lei de formação específica de função de primeiro grau, ok? Porque é o seguinte, gente, vem comigo aqui, ó. Reta para uma reta existir, gente, para tu determinares uma reta, tu precisas apenas dois pontos. Dois pontos em um plano determina uma reta. Não precisa estar traçando muitos pontos aí, atribuindo pontos. Dois pontos elementares já são suficientes e necessário para traçares, então, uma reta. Ok? Muito bem. Vem comigo aqui. Então, olha só, gente. Observe. Observe. Vamos pegar então a lei de formação, né? O f de x, né? F de x ou o y. Muito bem. Olha aqui, gente. Quando nós temos no plano cartesiano sistema de eixos x e y, como eu falei, nós vamos ter dois pontos apenas já é o suficiente para traçar a reta. Então, quais são esses pontos, professor? Primeiro ponto, gente, é o ponto de... Então, primeiro ponto, vamos por aqui, né? Primeiro ponto de intersecção, vamos escrever assim, ponto de intersecção com o eixo x, tá? Ponto de intersecção com o eixo x significa, gente, o ponto de corte, eu gosto de usar esse termo, tá? O ponto de corte é aquele lugar do plano que vai passar, gente, passar no eixo do x, é o corte mesmo, tá? Vamos supor aqui, claro, aqui, ó, vamos supor que esse ponto ali, ó, está sobre o eixo do x, né?
A reta vai cortar, vai passar por ali. Muito bem. Toda vez que tu tiveres um ponto em cima do eixo dos x das abscissas, lembra que é muito importante, gente. Abscissas é um nome estranho, abscissas, tá? É o eixo dos x, abscissas. E o eixo dos y, gente, ordenadas, ordenadas, tá? É o eixo dos y, tá? Eixo dos y, ordenadas, eixo dos x, abscissas. Tudo bem? Gravem isso, muito importante. Então, toda vez que tu tiveres um ponto sobre o eixo dos x, o teu y vai ser zero, gente. Ok? E aí, o x em questão, que eu vou buscar um par ordenado. X e zero. X e zero, tá? Somente, repito, quando tu tiveres um ponto em cima do eixo das abscissas do x, correto? E entendi, professor, como vai ser isso de forma analítica? Como vai ser isso de forma analítica? Vem comigo. Olha só que interessante. Toda a lei do y não é definida por y igual a ax mais b? Sim, professor. Então, tu vais pegar a tua lei de formação e vai igualar a zero. Então, aqui vai acontecer isso, gente. A raiz, né, ou também zero da função, será aí x igual a menos b sobre a. É esta continha que tu tens que fazer para saber, então, o par ordenado deste x que está em cima, tá? Este ponto que está em cima do eixo dos x. Então, o par ordenado, propriamente dito, é isso aqui, gente. Menos b sobre a e zero, tá? Então, este é o primeiro ponto que tu vais precisar para traçar, então, a reta. O primeiro ponto é esse, menos b, né, sobre a, e a ordenada, né, o teu y tem que ser 0, 0, 0. Ok, gente? Não, né, não esqueça isso aí. Ok? Beleza, então agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, gente, o segundo ponto é quando nós temos, certo? Quando nós temos, deixa eu só escrever aqui, o ponto de intersecção, ó, com o eixo y. Professor, estou entendendo. Então, preciso de 2 pontos, já bastam, né, para fazer o gráfico. Exatamente. Então, o segundo ponto é o ponto de intersecção com o eixo dos y. Para isto ocorrer, gente, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Agora é o contrário. Para que tu tenhas um ponto em cima do eixo dos y, o teu x tem que ser zero, gente. Zero, zero, zero. Observa que curioso. Então, no lugar da lei de formação, tu vais pôr o zero no lugar do x. E olha só que interessante que está acontecendo. Vai ser b, certo? Este b, lembra que é o coeficiente linear? Então, o ponto em questão é zero e o próprio b. Ah, entendi isso. Significa, então, que se eu pegar, vamos colocar uma outra cor aqui, se eu pegar o b, olhar só para o b, gente, se tu olhares apenas para o b,
Este vai te dizer exatamente o ponto de intersecção com o eixo dos y. Esta é a associação muito interessante, gente, que também tu consegue eliminar alternativas em concursos, tá? Dada a questão, às vezes pergunta isso, né? Então basta tu olhares para o coeficiente linear, que é o b, ele já vai te dizer exatamente o ponto de intersecção com o eixo dos y. Então, olha só que interessante, gente, porque agora nós já temos os ingredientes para traçar a reta. Para traçar a reta. Lembra que eu disse? 2 pontos são suficientes para, né, traçar uma reta. Então, basta unir agora os pontos, ok? Unir os pontos, que tu vais ter, até vou reforçar esse ponto aqui, ó, vai ficar bem destacado, e a reta passando por eles, tá bom? Sendo que a reta é infinita. Ela continua, na verdade, certo, gente? Ela continua aí. Vamos botar aqui, botar o vermelhinho, né? Ela continua seu prolongamento, né? No sentido, enfim. Certo? Professor, coloca uma questão para que possamos saber aí, né? Ficar ilustrado este tema aí. Propõe alguma questão para nós. Belezinha. Olha só. Vamos supor, gente, vamos supor que nós temos isso aqui, ó. O professor vai apagar aqui. Nós temos uma situação, vou construir aqui um gráfico de uma lei, com uma lei dada de formação propriamente dito. Então tá, olha só. Te peço assim, gente, a questão é essa, ó. Temos lá uma função do tipo menos x mais 1, tá? É uma função de primeiro grau, sim, ela está escrita no padrão, né, na sua forma. Observa lá, gente, ó, ax mais b. Está escrito neste padrão? Sim, consigo. Será que a gente consegue aproximar a lei do seu padrão, da sua forma, né, padronizada? Sim, observa. Este A aqui, ó, quem seria o A? Seria menos 1. Ó, relação que nós temos aqui, ó, com A, menos 1. Quem seria esse B, professor? Seria o 1. Ah, estou entendendo, professor. Muito bem. Então, podemos dizer também que como A é menor que zero, menos 1, a f, né, a função, o que ela é? Decrescente. Tá? Lembra disso? A menor que zero, f é decrescente. Muito bem. Professor, dá para fazer o gráfico com aquela história dos 2 pontos apenas? Sim, observa. Primeira etapa, receitinha, né? Aquela, podemos dar uma receitinha de bolo aí. Primeiro passo, né? Ponto de intersecção, ó, intersecção com o eixo x, tá? Também conhecido como raiz, né? Ou raiz, assim, vou botar aqui, ó. Os textos costumam dizer raiz ou zero, né? Costuma trazer assim, ou zero. O senhor disse que o y é zero, né? Quando o ponto de intersecção com o eixo do x, exatamente. Então, o que tu tens que fazer? Tu sabe que o y tem que ser zero. Mas quem é y? É o f de x igual à lei, né? Quem é a lei? Neste caso, menos x mais 1. Então, tudo isso nós temos que fazer ser igual a zero. Então, fazendo a continha, observa o que vai acontecer. O x vai ser igual a 1.
Ah, professor, entendi. Então, o par ordenado é este, é 1 e 0? Exatamente. Então, o primeiro par ordenado que nasceu aí, gente, o primeiro par ordenado que tu tens é 1 e 0. Esse é o corte no eixo dos x, ok? Professor, corte na intersecção com o eixo dos y. Como que vai ser? Como que vai ser? Olha o atalho. Então, vamos escrever aqui ponto, tá bem específico de intersecção, ó, intersecção com o eixo y. Basta olhar para quem que eu falei? Basta tu olhar para o B. Mas quem é B, professor? Coeficiente, coeficiente o quê? Ó, linear, gente. Este 1 aqui, ó. Este 1 aqui é o coeficiente, né? Lembra disso? Coeficiente, vamos até abreviar, coeficiente o quê? Linear. Basta olhar para ele, que vai ser o quê? Lembra que o x vai ser 0 e o y, né? O próprio b. Então, tu tens aí 2 pontos, gente. Tu tens aí já, né? Os 2 pontos que tu precisa para traçar a reta, sabendo que ela é o quê? Decrescente. Tem que combinar estes dados, gente. Ela tem que ser decrescente, tá bom? De acordo com A. Mas então agora vamos traçar o gráfico, né? Propriamente dito. Então vamos lá. Observa. Então nós temos o quê? 1 e 0 e 0 e 1, tá? 1 e 0 e 0 e 1. Isto aí, então, são os elementos suficiente e necessário, já suficiente para traçar o gráfico. Muito bem. Então vamos lá. Quais são os pontos mesmo? Nós temos lá 1 e 0 e 0 e 1, professor. Vamos lá, vamos traçar então, né, o plano cartesiano. Olha lá, os eixos ortogonais, tá? Então, primeiro ponto, claro que tu tens que, né, estabelecer aqui uma escala, né? Digamos que aqui está 1. Então, 1 e 0, em cima do eixo do x, e 0 e 1, talvez aqui, né? Vai da escala de cada um. Professor, não tem que unir agora os pontos? Tem que unir agora os pontos. Então, tu vais pegar uma régua, né? E vai unir os pontos. Observa, olha só como é interessante, que deu certinho, tá, gente? Uma reta. Olha a inclinação, ó. Olha a inclinação, ó. Olha este alfa aqui, como eu falei. Este alfa, com certeza, né, está entre quem? Entre 90 e 180 em relação ao eixo dos x. Tá bom? É isso, certo? Função de primeiro grau, gente, não tem mistério, não tem mistério algum. Não são muitas informações que caem, assim, que tu tens que saber algo assim. Não, basta saber o comportamento gráfico, uma reta, ok? E os 2 pontos elementares, os 2 pontos necessários para a construção do gráfico. Então, a aula de hoje, ela tem este propósito, né, de te mostrar um pouco sobre função de primeiro grau, certo? Logo mais eu vou estar te trazendo algumas dicas, mas como isso é cobrado de forma mais aprofundada em concurso, em Enem, mas hoje então essa aula especificamente um pouco do básico de função de primeiro grau ou função afim, certo? Então eu te peço aí, se tu não te inscreveu no canal do professor aqui, te inscreve lá, gente, te inscreve ali, daí tu vais então estar recebendo novidades, vou estar trazendo aí mais questões, mais dicas de concurso e vestibulares, tá bom? Então, um forte abraço e bons estudos!